como peixe todo dia, e agradeça a Iemanjá. Gavião, de onde tu vem, meu irmão? Eu venho de mar além, juntei água com areia, água com areia do mar, como peixe todo dia, e agradeça a Iemanjá. É de areia, é de areia, e capoeira. É de areia, de areia, E capoeira. é de areia, de areia, E capoeira. é de areia, de areia. Olha aí, seu jangadeiro, bote a jangada no mar. Olha aí, seu jangadeiro. E leve presente a Iemanjá. Olha aí, seu jangadeiro. Oh, bote a jangada no mar. Olha aí, seu jangadeiro. Oh, leve mensagem a Iemanjá. Olha aí, seu jangadeiro. Estou aqui em Paris com o mestre Pedrinho. Mais um festival de capoeira, mais um encontro. E Pedrinho, capoeirista que eu conhecia há muitos anos no Rio de Janeiro, que para mim sempre encarnou a capoeira Angola, né? De uma maneira muito natural, joga fácil, sem fazer esforço. E está lançando CD aqui, que chama Raiz do Feitiço, Esse é o primeiro. primeiro CD, muito bom, com a capa bonita, TMA, o que significa? TMA significa Terreiro Mandinga de Angola. Terreiro Mandinga de Angola, bonito. E um segundo CD que é Capoeira Angola, qual é o nome desse CD? Os Mandinga não dormem. Os Mandingas Não Dormem, justamente, dois belos trabalhos do mestre Pedrinho de Caxias. Então eu queria, Pedrinho, na verdade, que ficasse muito à vontade, que a gente batesse um papo. Legal. E que você contasse um pouco da sua história na capoeiragem, o seu percurso, né? Como você ficou fora do Brasil há muito tempo, saiu muito antes que eu. Eu estou aqui já morando, já tem 12 anos que estou morando aqui. E agora, nesse momento da vida, a gente se cruza aí. Eu fiquei muito feliz mesmo de encontrar você, né? De ter essa oportunidade de dividir essas rodas, esses eventos de capoeira. Então, conta um pouco a sua história, como surgiu o grupo de capoeira Mandinga de Angola. Quem foi seu primeiro mestre de capoeira? Como você começou, iniciou na capoeiragem? Legal, assim, a gente vai chegar lá. Primeiramente, o que eu quero é te agradecer a sua esposa, que são as pessoas que estão me recebendo, estão me dando a oportunidade de eu mostrar esse trabalho, dar um pouco da biografia do meu trabalho, né? E eu queria que vocês soubessem que eu estou muito agradecido, tá? Então, assim, cara, você está me dando essa oportunidade de divulgar o meu CD, que está sendo a apresentação em Paris, né? Do segundo CD. O primeiro CD se chama Raiz do Feitiço, porque dentro do que eu vivi de capoeira no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, por isso, né, eu sou um dos participantes da Roda de Caxias, né, fiz o que eu pude, até a hora que foi o destino, né, de eu participar ali, e depois viajei e tal. Assim, naquela época, a Roda de Caxias se chamava Arte Feitiço. O nome da roda é Roda de Caxias. Mas a gente tinha que se apresentar, as pessoas nos chamavam para fazer apresentações, fizemos apresentação de maculelê, aquela época que daqui a pouco eu vou falar o nome de vários capoeiristas que foram participantes. Então a gente, poxa, a gente não tem nome, Roda de Caxias, como é que a gente vai se apresentar Roda de Caxias? Não dá, né? A gente era capoeira de rua. Não, aí ficou todo mundo ali, qual é o nome, qual é o nome, qual é o nome? Por ironia do destino, eu não posso me lembrar hoje se houve, acho que partiu de todo mundo, o nome ficou Arte Feitiço. Então, quando eu viajei para Buenos Aires,
que eu tive a possibilidade, que eu nunca pensava de ter a possibilidade de fazer o primeiro disco, que foi o Arte e Feitiço. Eu falei, eu vou botar o nome, né, Raiz do Feitiço. Então por isso o nome do disco é Raiz do Feitiço. E essa roda de Caxias, quem era, na época, na sua época, quem eram os personagens? Era uma roda que vinha capoeiristas da Zona Sul do Rio de Janeiro, ou era só... De todo lugar, de todo lugar, né? De todo De lugar. todo lugar, né? Aquela roda era um lugar que quando você chegava em 20 metros de distância, o capoeirista que era participante de paixão daquela roda, em 20 metros de distância você sentia uma vibração no seu corpo, aquela coisa que você sentia que você já estava entrando em outro mundo. Então, por isso, eu tenho quase certeza que tem muitas coisas que eu não esqueci, mas muitas coisas que eu não pude captar, porque eu não estava preocupado com quem vinha, de onde vinha, quem era, se era famoso, se não era. Eu queria era entrar naquele mundo. Então, quando eu entrava ali, mas mesmo assim eu tenho recordações de alguns capoeiristas, né, que participavam, que eram de fora. O meu primeiro instrumento que eu tive alcance nas minhas mãos é muito assim, particular, né? Até porque eu fui filho adotivo e eu fui dado dentro de um terreiro de Umbanda. Então, assim, quando eu acredito que 4 anos que comecei já a estar mais espertinho, né? Ficava ali doido para meter a mão nos tambor, né? E metia, quando o nego deixava, eu dava aquele tapinha, mas sai pra lá, moleque. Aí tinha uns bancos redondos no terreiro. E interessante que eu pegava esse banco e botava eu sentava em um e pegava o outro banco e fazia como se era o tambor. Então tinha os 3 tambores ali e eu ficava no banco. Cara, minha mão ficava vermelha. Mas era super interessante que o Zogan saía do coisa e eu saía também também toquei, né? Mas no banco. E um dia eu chego no terreiro e vejo o Ojá em cima dos tambores. E foi a maior emoção da minha vida, que eu vejo que o Ojá era um Ojá maior e caía para baixo assim, e tinha um outro vulto do lado assim, né? E na hora que vai começar todo o preceito, né, que descobrem assim, eu vejo aquele tamborzinho que compraram para mim. Eu tinha 4 anos de idade. Pô, foi minha emoção, né? Pô, e aquele dia foi para mim o dia mais importante da minha vida artística. Comecei tocar o tamborzinho ali e tal. E depois eu tava caminhando na rua onde que eu moro hoje, que é a Caciporé. Eu não morava nessa rua na época, né? Eu venho caminhando e vem um rapaz do Morro do Sapo com um berimbau tocando. E eu olhei e falei, que instrumento é esse e tal. Logo assimilei com arco e flecha, mas fiquei muito impressionado com a cabaça, porque eu vi que o cara tava fazendo som ali, música, né? E comecei a andar atrás do cara devagarzinho. O cara parou umas 2 vezes e falou, o que foi, moleque? Falei, nada, eu só tô ouvindo. Aí ele andou mais uma coisa e foi incrível que pareça, né? Pra mim é divino mesmo. O cara parou e falou, quer tocar? E eu não acreditei, né? Eu falei, posso? E ele me ensinou a botar o dedo e tal. Aí eu fiz aquele sonzinho, ele falou, tá bom. Pegou o berimbau e foi embora. E eu fui pra casa com aquilo na minha cabeça, eu falei, poxa, não vou nunca poder ter um instrumento daquele, o que eu faço? Aí eu tentando idealizar o instrumento, que eu falei, vou fabricar o meu rapidamente. Cheguei em casa, peguei uma verga desse tamanhozinho, uma lata de sardinha de tomate, e botei lá o arame, e falei, pá, aqueles arame era fácil, era aquelas coisas de vala que eu via, o meu já tava todo enferrujadão, que eu tirei daqueles da vala mesmo, falei, é esse mesmo, quero ver se vai funcionar, se funcionou, tô feliz. E um cara que apanhava areia lá no fundo do quintal tinha um buraco. Então quando eu comecei a tocar, o som saía baixinho. E os outros falando, aquele barulho e tal. Eu falei, cabra, eu tenho que ir para um lugar. Aí entrei dentro daquele buraco, dentro da areia. Que eu tenho um fundamento que depois, é coisa que não pode falar muito, mas vou falar depois. Eu entrei dentro daquele buraco, então eu fiquei debaixo da terra. Então ali o som cresceu, né? E eu fiquei muito feliz, que eu falei, tá feito. Mas depois eu queria tocar lá de fora, não tinha jeito. Eu falei, pera aí, eu tenho que... Fui lá, peguei uma lata de leitinho grandona assim. Falei, agora ele vai sonar como um estrondo. Peguei uma verga de espinho de maricá, gigantesca. O meu berimbau acho que foi a verga maior do berimbau que ninguém nunca teve. Ia lá em cima, aquele arame assim, e sonou. Aí, meu irmão,
comecei a andar pela rua com aquilo, o pessoal encarnando. Pô, o Pedrinho ficou maluco, tá andando um pedaço de pau, uma lata aí para um lado e pro outro. Mas uns coleguinhas gostou, no outro dia já tinha todo mundo com a sua latinha. Não dá para fazer um para mim, não. Aí ficou aquela coisa. Foi o meu início com a capoeira, né? Estava na escola e entrou um rapaz branco mesmo, até assim eu achei raro, porque não tinha muita gente branca por aquela área ali, que era a área Baixada Fluminense, né, e tal. E o cara, ele me apresentava que devia ser de uma família um pouquinho mais, né, pouquinho, ele só era dali da Baixada também. E ele entrou na sala e a professora falou, ó, esse senhor aqui, ele é mestre de capoeira e daqui a pouco, na hora do recreio, ele vai fazer uma apresentação para vocês verem quem está interessado. Levantei logo mãozão, né? Aí cheguei lá de fora, o primeiro movimento de capoeira que eu vi ele fazer foi um parafuso, que era para impressionar a galera, e a mim já me impressionou mesmo, né? Eu falei, nem tinha visto o birimbau dele, ele nem levou o birimbau. Mas aí eu falei, é capoeira, é essa aí que tem aquele instrumento. E aí já me interessei, comecei a fazer a capoeira com ele. E depois que eu vim descobrir que ele era aluno de mestre Porte, mestre Jaime era aluno de mestre Porte, ele tinha 22 anos de idade, que naquela época os mestres de capoeira se formavam cedo. Ele tinha 22 anos de idade. E depois eu fui pesquisar toda a história e descobri que ele era aluno de mestre Porte, que foi aluno de mestre Valde-Sale, e pesquisando descobri que o mestre Valde-Sale, ele mesmo me falou que era aluno de Arthur Emídio. Perguntei a ele quem foi aluno, Arthur Emídio de quem foi aluno de Paizinho, que foi aluno de Capitão Nassif, que era um desembarcador. Até aí eu pude alcançar a história, né? E Valde-Sale seria, no caso, meu tataravô de capoeira, né? Que era o mestre do meu mestre e tal. E aí eu fiquei 3 anos treinando com ele, quando tive a notícia que ele tinha sido assassinado ali no centro de Caxias, tomando cerveja num bar, por um problema que ele tinha tido, de uma paixão de uma mulher, e a mulher tinha marido, o marido foi lá tentar brigar com ele por causa da mulher, apanhou, e falou pra ele, ó, vou em casa, e ele era um cara de disposição, meu mestre era um cara de disposição, ele falou, pode ir, e virou as costas no bar e continuou tomando cerveja, o cara voltou e ele só deu nas costas, tudo de oitão, matou ele. E aí eu fiquei perdido, aí foi uma parte difícil pra mim na capoeira. Foi daí que eu comecei toda a história de capoeira. Ia pro Morro do Sapo, tinha o Ângelo, ia pro Bananal, tinha o Jorge Cotoco, que era um capoeirista que fazia capoeira com disco. Não tinha bateria, não tinha nada disso não. Botava o disco lá e todo mundo saía no pau mesmo e já tava. E essa foi a minha rodagem depois sem um mestre. Eu fiquei rodando por essas pessoas. Depois descobri a Academia de Josias da Silva, de mestre Josias da Silva, que Deus tem em bom lugar, com todo respeito. Mestre Barbosa, que não está vivo, eu tive o prazer de fazer meu evento com ele lá, né? O mestre Raimundo, que era a pessoa que realmente dava as aulas para o mestre Josias, que Josias já estava, né? Aquele cara como já está devagar, e tem o cara que vai lá e trabalha, né? E esses mestres, eles são originários da onde? São mestres do Rio de Janeiro? De Caxias. A Zen era a academia do mestre Barbosa e tinha Budô, onde estava, né, antes de tudo, quando eu conheci mestre José da Silva, era o jornal de imprensa, que era ali dentro do Shopping Center, tinha uma coisa que era de jornal. E ali rolava a capoeira do mestre José. Ali eu conheci mestre Russo, mestre Sinésio, mestre Marco, peguei todo mundo. Quando eu cheguei, encontrei. Foi o meu primeiro contato com a roda de Caxias, dentro da academia do mestre Josias. Mas depois eu descobri que eles faziam a roda na rua. Só que eu nunca tinha descoberto porque o mestre não gostava. Mas um dia eu passei e vi e falei, eles fazem roda aí também. E caí pra dentro. Mas depois descobri que eu não podia treinar nas academias porque os mestres não gostavam daquela roda, né? Porque era aquela coisa acadêmica e tal. E essa foi a minha entrada para começar a minha história na roda. Tive assim o prazer de frequentar
a roda da Igreja da Penha, tanto na parte de cima com o mestre Touro, como na parte de baixo com o mestre Dentinho. Eu tive o prazer de frequentar a roda da Quinta da Boa Vista. É famosa essa roda. E tinha outra roda que essa eu sei que você conheceu, mesmo que você ainda não estava tão mais velhinho como está agora, mais grande, né? Que velho não está, mas mais grande. Sempre foi grande, mas... Nessa época você frequentou a roda do Aterro do Flamengo, não? O Aterro do Flamengo, é. Lá na pirâmide, né? Eu passei por ali também e tal. E, inclusive, havia ainda, que não era a roda tradicional da época, mas havia uma roda na Central do Brasil. Que realmente era a roda mais perigosa do Rio de Janeiro. Por quê? Essa roda não era formada por ninguém. Eram pessoas que passavam, que estavam atravessando entre Baixada Fluminense e Zona Sul. Então, ali era o floco na Central do Brasil, onde poderia se encontrar capoeirista de qualquer lugar da Baixada Fluminense e qualquer capoeirista da Zona Sul. A roda da Central do Brasil. Eu cheguei a participar em algumas, depois já veio outras pessoas e tal, mas eu frequentei essas rodas. Agora você me perguntou sobre os capoeiristas, né? Na época, o pessoal antigo, que coisa eu vou falar numa pessoa que eu tenho muita admiração até hoje, que é o mestre Poeira, que é o que eu vi na roda de capoeira. Uma pessoa que foi para mim e que é até hoje, Deus tem em bom lugar, mestre Dentinho. Mestre Dentinho, conheci, Mestre Dentinho. atleta, que nos deixou há pouco tempo também, né? Mestre Dentinho, para mim, ele foi uma pessoa super especial, que ele acontece no Rio de Janeiro de uma forma muito especial. Mestre Leopoldina e Mestre Dentinho tem uma assimilação. Muitas pessoas eu sei que, de repente, pensam diferente, mas Mestre Dentinho acontece antes do Mestre Leopoldina. Mestre Leopoldina estava resgatado por outros lados, ele viajava, já fazia coisas, mas quem estava ali naquele momento da minha vida de capoeira que eu vi foi Mestre Dentinho. Depois é que eu fui saber dos mais velhos, porque já tá aí o Mestre Leopoldina já estava mais pro Brasil ali, para o pessoal e tal, né? Então, assim, Mestre Dentinho, para mim, ele foi o espelho da capoeira no Rio de Janeiro, como expressão, como capoeira de rua, como capoeira Angola, como capoeira mãe, o que se chame lá, toda essa evolução, né? E teve vários outros mestres, Mestre Medeiro, Mestre Gavião de Coelho da Rocha, que é um mestre que só vai lembrar dele mesmo quem conheceu Medeiro, Mestre Medeiro, quem conheceu, que é todo o pessoal da mesma época, Mestre Celso, Mestre Mentirinha, Malhado, Touro, toda essa nata do Rio de Janeiro que ficou um pouco assim, sei lá, a coisa se separou no Rio de Janeiro com toda aquela evolução de separa pra cá, vem pra cá, mas são as pessoas que eu convivi. Agora, eu tive mais contato em roda, assim, jogando, foi com Mestre Amarelinho, Mestre Paulinho Godoy, Mestre Corvinho. Tive o prazer de estar muito participação com o Mestre Corvão, que era Cruzeiro do Sul antigamente, e agora é Casa do Engenho, que é o Mestre Levi, que é a pessoa que deu evolução a esse mestre, que graças a Deus, porque é um mestre que não merecia ser esquecido, como foi o Mestre Gavião, que os seus alunos não deram a continuidade, não ficou aquela raiz de Coelho da Rocha, Baixada. Foi o primeiro lugar da Academia de Mestre Gavião que eu cheguei, que eu me senti mulato. Uhum. Aquela época era todo mundo de calça branca, até no meio da canela, sem camisa, e eu cheguei só crioulo azul. Eu falei, pô, parece que eu tô na África. Eu falei, pô, será que o mestre escolheu capoeira? Não, mas era assim. Era assim. Então, eu tenho essa imagem, né? Eu participei numa roda com o mestre Celso, que é uma pessoa que eu admiro muito, e que eu queria jogar, então os caras tinham muito cara grandão, forte, e quando eu cortava pra jogar, os caras me tiravam, eu cortava pra jogar, os caras me tiravam, e o mestre falou, peraí, deixa o rapaz jogar aí, pra gente ver o jogo, que a gente não conhece ele e tal. Então achei isso muito bonito do mestre, fiz meu jogo lá, legal, pá. Ele me deu esse presente, é um presente que o mestre Celso me deu, que hoje é uma pessoa que já está com uma idade legal, graças a Deus é muito bem homenageado, assim, para mim teria que ser muito mais, mas
não ficou esquecido. E a minha única tristeza é alguns capoeiristas que ficou esquecido, que nem eu agora consigo, era muita gente, né? É isso. Sim, teve muita gente que saiu, né, do Brasil, porque agora na Europa, Também. por exemplo, você Mestre falou... Beisola, Mestre Beisola, Mestre Poeira, que tá viajando. Borracha também. Linguinha. Borracha tá nos Estados Tá Unidos, nos né? Estados Unidos, que eu Esse eu soube. vi jogar um Porque os super caras- capoeirista também. Isso. Que também não entrou em grupo nenhum, História, não fez história, nenhum, história. não fez nenhum. Esse cara, ele foi aluno do Dentinho. E também tinha o Careca, que eu soube que estava um pouco assim doente, estava em tratamentos e coisa. Mas eu conheci Careca jogando uma capoeira incrível. Borracha Linguinha, Careca, Pelé, Gilmazinho, todos esses que eu digo que eu posso afirmar que eram seguidores ali do Dentinho. O que eu soube do mestre, que o mestre era meio atrapalhado. Ele montava um espaço aqui, tinha que pegar, alugar, né, a academia dos outros, aí o mestre não chegava às vezes no horário, aí de repente ele também se irmava, recebia o pagamento, não voltava nunca mais lá na academia, e os alunos eram sem vergonha porque ia procurar em outra academia que ele estava, porque queria ela estar atrás dele igual. Essa é uma história assim, até irônica para contar, mas é legal também, né? Era verdade. O mestre estava dando aula no lugar, tu ia lá, tu fazia a matrícula, ele dava a primeira, a segunda aula, depois tu não achava mais o mestre. Aí eu falei, ele tá dando aula agora lá, não sei aonde, mudou, aí tu ia atrás, já tinha que fazer outra matrícula. Era e época assim, mais difícil também. era para todo organização. mundo, era. Porque hoje a não capoeira tinha- tá tão diferente. não tinha E telefone, quem se tinha- deu bem desse pessoal de capoeira? Quem saiu, que se deu bem? Porque na verdade muita gente, eu percebo que dessas pessoas que você falou, muita gente morreu cedo também. Né, com dificuldade, Aí, tudo. Com essa busca da capoeira, quem saiu do Brasil, quem se deu bem, quem dessa Que época? eu saiba, assim, a pessoa Conseguiu que se viver deu de capoeira. melhor, assim, que eu vejo, é o Chinésio, o mestre Rogério, Uhum. né, que são pessoas que estão fora trabalhando e que desenvolvem um trabalho com respeito e que conseguiram fazer uma boa difusão da capoeira e do próprio trabalho deles. Tem mais, mas assim, eu nem... É como Mais organizado. eu posso me julgar que eu... Não, vivo claro, você também é bem humildemente, sucedido, é bem sucedido. se as pessoas... Mas não tem muitos, não. É. O Marco PQD é uma pessoa do meu coração muito especial, que já não faz mais capoeira, que ele montou um bar, sua família, aquela coisa toda, mas eu sempre dou uma telefonada assim, e é muito legal poder falar para a esposa dele, o mestre Marco PQD está aí, eu sei que ele merece isso, ele merece muito mais, que ele foi a pessoa que segurou a roda de Caxias, ele era o alicerce. Sabe por que eu te digo isso, cara? Porque muitas vezes eu estava na roda, quando a gente recebia represália de grupos poderosos e coisas, eu tive aí lutando aí, né, para defender a roda, com a presença do Chiquinho, de todos os capoeiristas, né, Russo, Peixe, Velho, todo mundo, mas havia aquelas pessoas que estavam no seu momento de batalha, daquela coisa, né? Então, o Marco, ele era um capoeirista que ele ficava, sempre quando a gente descia lá do Recreativo, ele ficava na casa dele, que tinha uma escada, ele ficava fazendo paralela naquela escada. Sabe que pobre não tinha aparelho, não? Então usava as coisas da casa, tudo para se pendurar igual macaco. E o negão ficava lá em cima, todo malhado, brilhando ali, se aquecendo. Mas o negão era meio preguiçoso. Se às vezes ele não tava muito coisa, eu tava arriscado ele acabar de treinar ali, ia para casa, tomava 2 litros de leite, comia 2 pão desse tamanho e ia dormir. Mas, por ironia do destino, as rodas mais importantes, como as festas de Santo Antônio, quando era uma roda que de repente caía, aquele dia da roda tá. Então, quando havia o aperto, eu já estava ali na batalha, e outros também do grupo, todo mundo lutando ali. E quando apertava, chegava nego pesado mesmo, os meninos mais novos, eu ouvi muitas vezes vários capoeiristas falar, sobe lá e manda o negão descer que o negócio tá brabo aqui. Então o nego tinha muito respeito à roda de Caxias, que falava, tem um negão. E quando o negão ia pra quinta? De desmaiar 4, 5 num dia só, na mesma roda. Pô, 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 cai daqui, cai de lá. Um parafuso maravilhoso, uma capoeira também de apresentação muito bonita. Então, Marco, pra mim, dentro do que eu vi, ele foi um alicerce, uma segurança da roda de Caxias. E eu agradeço ele toda a minha vida, ele vai ser lembrado sempre a todos os meus alunos, falecido Chiquinho, né, vai ser uma pessoa que vai ser lembrada toda a vida, falecido Muca, contramestre Disseu, que é uma pessoa que participou também,
tem alguns que é até complexo de falar, que eu tenho que falar eu vou falar como era, né? O Urubu, que é um garoto que veio para a Roda de Caxias, todos esses garotos vieram trazer. Urubu, eu vi no vídeo ali jogando bem, com camisa azul. Claro, ele era azul e aluno preto, era aluno de quem? do falecido Muca, né? Que a gente aluno chamava ele também de Dimola, inclusive Dimola do Rio, né? Que a gente tinha o Dimola, que era ele. Então, eu conheci o Dimola através da mãe dele, que eu trabalhava no Hospital dos Servidores do Estado, e a mãe dele era enfermeira lá. Então a mãe dele falou pra mim um dia, falou, meu filho joga capoeira também. Sabe que idade que o Muca tinha? Não. 17 anos. 17 anos, né? Desculpe interromper, mas uma curiosidade, por que essa galera não entrou pra escola de Moraes lá que ele criou, né? Que foi criado no Rio de Janeiro, o GK? Por quê? Numa época. Por que essa galera não entrou? O que eu percebi. Que galera que não entrou? Por exemplo, o Muca. Ele entrou. Ah, entrou? Você mesmo. Eu não entrei. O Russo. Não entrou. Outras pessoas também, né? Porque porque o GCAP teve uma época que tinha uma galera da bamba de capoeira, né? Que já era capoeirista de rua, capoeirista solto lá no Rio de Janeiro, e que Moraes conseguiu reunir, organizar o grupo dele, criar o grupo GCAP. Quando se fala nessa parte aí, é uma parte super especial, né? Até quando a gente se refere a outros trabalhos de capoeira. O mestre Moraes é uma pessoa que eu admiro ele, tenho muito respeito a todo o trabalho dele, reconheço toda a participação super interessante e trabalhosa que ele teve na capoeira, mas nessa época, eu no Rio de Janeiro, eu era um capoeirista que era conhecido como capoeira de rua. Você conhece um pouco dessa história. E quando o mestre Moraes chegou, eu soube até que ele teve uma passagem lá com o mestre Valdir Salles, que foi meu, né? Ele teve aí com o mestre, que estava conhecendo o pessoal do Rio, aquela coisa toda. E depois ele monta o GCAP. Eu tive uma vez na Roda de Caxias que ele chegou, vi ele. Fizemos um pequeno jogo assim, que todo mundo cortava, né? Isso, na época todo mundo cortava, então não tive o prazer de jogar mais com ele, mas foi a minha primeira vez que eu vi, o primeiro contato, que foi muito pouco. E alguns capoeiristas, naquela época, eles não tinham, assim, a gente ainda não tinha uma formação do que a gente poderia chegar a querer projetar para o futuro. A capoeira era muito de coração, aquela coisa muito livre. Mas ainda não tinha um discurso angoleiro, esse que eu quero dizer. Não tínhamos discurso, não tínhamos uma pretensão fotográfica ou visual para o futuro, né? E eu acredito hoje, pelo trabalho que ele tem, eu faço observações, que ele já tinha essa ideologia. Então, ele já chegou sabendo o que ele queria fazer. E ele teve o prazer, né, de montar o GCAP lá no Rio de Janeiro, como ele mesmo declara, e teve também a participação de vários capoeiristas que se interessou pelo projeto dele, que viu o futuro com o projeto dele e acompanharam ele. Só que eu acho que eu continuava sem pretensões. Não sei para mim se foi sorte ou foi azar, mas eu, como sou uma pessoa que eu te disse, sou guiado pelos meus guias, pelos meus orixás, por minha religião, e tive o prazer de continuar sozinho. Na época eu fiquei um pouco triste, porque eu perdi vários irmãos que como passaram a ter uma ideologia diferente, houve separações, né? Como o próprio Muca e outros que começaram a pensar de uma forma diferente. Não afetou nossa amizade totalmente, mas houve uma separação de raciocínio capoeirístico, de forma de pensar como capoeira. E isso realmente influiu muito na desavença e no potencial que poderia chegar a ter a capoeira do Rio de Janeiro hoje. Você sabe muito bem disso, que hoje existe muitas, como é que diz? Discussões, pensamentos, raciocínios diferentes no Rio de Janeiro, na capoeira do Rio de Janeiro, quando chegou o mestre Moraes e montou o GCAP. Que isso começou tudo pequenininho, mas isso foi crescendo, e a coisa Bahia, Rio de Janeiro sempre respeitou a Bahia.
Rio de Janeiro sempre absorveu a Bahia, como absorveu Minas Gerais, como o Joãozinho, que era de Minas Gerais, lá de BH, participava na Roda de Caxias, tinha capoeirista de São Paulo que participava. Então a gente assumia também respirar a capoeira de vários lugares. Mas nesse momento o GCAP realmente foi muito especial no Rio de Janeiro, e em parte ajudou, e emocionalmente também foi prejudicial para muitos capoeiristas, que eu me julgo um deles. No momento que eu não pude olhar como eu estou olhando para o seu olho, no olho do Muca, de outros que eram irmão mesmo de capoeira, do próprio Chinésio, que é o Cobrinha Mansa agora. Mas graças a Deus isso tudo está passando, cada pessoa encontrar o seu caminho, cada pessoa está assumindo o que tem e cada um está colhendo o que plantou. E você tem contato com essas pessoas hoje do mundo da capoeira? Mas não é a mesma coisa, até porque alguns capoeiristas chegaram para mim e às vezes, não sei, eu percebi como se separaram na forma que eu não era da escola do Pastinha, que eu não era porque acabou, da linhagem. Acabou criando o que eles chamam de linhagem pastiniana. Perfeito. Né? Que isso também teve quer dizer, as pessoas que têm a verdadeira autenticidade da capoeira e outras que não têm. Claro. São os vagabundos. Como eu, por exemplo. Vagabundo eu já fui chamado desde quando eu comecei a tocar birimbau. Começou minha família a chamar, então não me importo muito de me chamarem também. Se me chamam de vagabundo, não sei, se me chamam, eu vou falar como Leopoldina, eu sou vagabundo e confesso. Eu falo sempre pra minha esposa, se eu pudesse eu e ela viver sempre na beira do rio, à beira-mar, tomando água de coco, tirando onda. Mas não dá pra ser assim, tô aqui, tô aqui em Paris, agora começando com Guará. Minha visão espiritual é relacionada com a capoeira. O que eu aprendi dentro da religião, que a capoeira, eu me considero guardião dos orixás. Eu dei muita participação, que é o que eu devo fazer e o que eu sinto prazer de fazer. Eu teve vezes que eu estava tocando na casa de santo e chegava as pessoas que iam fazer parte, né? Pessoas de fora, pessoas até de alto nível, com carros importados e tal, e parava lá na porta lá, e o pai de santo, ele não chegava para uma pessoa qualquer e falava, vai lá fora, vê se o carro tá direitinho, se ninguém tá mexendo. Ele sabia com quem ele ia falar. Ele sabia que tinha um ogã tocando ali, minha mãe de santo sabia que tinha um ogã tocando ali, que era uma pessoa que estava preparado e tinha potencial para chegar lá do lado de fora, e se tivesse os malandros da área ali pensando, pô, esse carro tá bonito, vamos levar o rádio, então vamos quebrar aqui, sabia que eu tinha um respeito. Então, é uma comparação, isso é para as pessoas que ouvi esse relatório ter uma ideia. Então eu estava tocando, às vezes, vai lá fora ver como é que tá o negócio lá. Aí o capoeirista ia lá fora. Não era mais o ogã. Era o capoeirista. Minha mãe de santo, às vezes, mandava já porque sabia. Vai lá porque você vai poder resolver esse problema. Não vou mandar outro filho de santo que chega lá, o malandro tá lá, dá uma navalhada, dá uma facada, dá um chute no cara. Então, esse é só um exemplo, fora as outras partes. Eu tento devolver a religião que ela me deu, sendo guardião. Então eu fico muito triste quando eu vejo qualquer pessoa discriminar, marginalizar essa religião. Ainda mais se for um capoeirista. E o que eu quero é pedir a todas as casas de santo do mundo, a todos os pais de santo, que na hora que eles estiverem fazendo o orô deles, como eu digo no meu disco, que eles me dê força para me continuar meu trabalho. Porque o meu trabalho não é só um trabalho de capoeira, é um trabalho de resistência e de respeito à minha religião e à capoeira. Tá tudo junto. Aí muitas pessoas, o cara tá misturando macumba com a capoeira. Não, é porque eles não têm esse tipo de informação, não tiveram esse tipo de vivência. Então é só minha informação nos meus discos, né, que é as músicas que eu passo. Tudo que tá aí é verdade. Todas as músicas que tá aí tem um sentido.
todas as músicas que tá aí, você pode me perguntar qualquer uma delas. Tem uma que tem um significado mais pequeno, que foi emoção, e outra já tem uma história. Essa é uma história muito triste do Brasil comigo, né? Eu me sinto que eu fui exilado, como vários outros capoeiristas que tinham talento, mas como era tanta gente com talento, então não houve oportunidade. A primeira vez que a minha estrela brilhou foi quando eu comecei a fazer parte da Lumiar. A Lumiar é uma banda que você conhece, que depois mudou o nome para Cidade Negra. E eu estava junto com o grupo, que eu fazia parte, quando a gente... Muito parecido com o que rolou em Caxias, né? Roda de Caxias, Arte Feitiço. Lumiar, Cidade Negra. Mas Cidade Negra ainda era o mesmo lá na Pian, dentro da favela. Eu chegava Ainda era o gueto, ainda era o gueto. Eu chegava de Copacabana, então como eu trabalhava com turista, com a capoeira, tinha uns dolinhos, eu chegava com um pedacinho de pão mais gostoso, chegava com um negocinho legal, que o pessoal tava afim, a cordinha que tinha arrebentado o baixo da guitarra, eu já metia lá, né? Isso é outra história. Mas aí a banda fez sucesso e os caras ficaram milionários. E os caras ficaram milionários e eu continuei no gueto, continuei naquele sofrimento, aquela coisa, e todo mundo falava, você é da Cidade Negra, e eu passava nas lojas de disco e tava... Ficou famoso depois, né? Estamos aí, pro que der e vir, e todo mundo, aí, esse cara aí. E E você abandonou o Brasil? não abandonei o Brasil. Me tiraram da banda. Ah, te deram a rasteira. Me tiraram a mim e tiraram o Crune, o cantor, que era o Bernard na época. Depois entrou esse rapaz, o Tony Garrido. Mas isso aí já é coisa da produção. O Bernard era rasta, meio dreadlock, com aquele coisa assim. Aí falaram, não, vamos botar um rasta mais bonitinho, com a carinha mais coisa. E botaram o Tony mais intelectual, que é produção, né? Claro. E o percussionista, aí trouxeram um cara que veio dos Estados Unidos com toda a percussão, LP, aquela coisa. E eu chego assim, aí falei, pô, o cara tá tocando ali. Aí, não, o cara aí, tá. Claro, era uma apresentação legal pra produção, o cara com todo aquele instrumental de percussão, LP. Aí eu falei com o da Gama, que era a pessoa que era mais responsável do grupo, ele e o Bernard. Daí eu falei, pô, não dá pra me dar uma palhinha ali também? Pô, sou o percussionista da banda, né? Inclusive, uma vez o da Gama falou pra mim, Cidade Negra pode passar o que acontecer, nunca vamos ter um percussionista da banda. A única coisa que eu ganhei da banda foi isso. Até hoje a banda nunca teve um percussionista. Já foi sucesso, parou, agora acho que iam começar de novo. E eles contratavam o percussionista e como outros instrumentos de vento. Tá. Então, com isso aí, me veio aquela tristeza, né? Eu falei, poxa, nunca mais eu vou conseguir nada na vida mesmo. Aí teve um cara lá que falou, pô, tem um negócio de um carro forte, é cheio. Cheio de dinheiro. Tem uns polícia que tá falando que se for lá, que eles vão mandar o camburão desviar pelo outro lado, você faz negócio rapidinho, só tá precisando de um cara corajoso. Por isso eu mesmo. Aí eu falei, pô, já tô pra morrer mesmo, cara. Se não for nesse carro forte aí, o nego vai me dar um tiro aí. Porque eu já tô querendo morrer mesmo. Eu, pelo menos vou morrer tentando a sorte. Mas como eu fazia o trabalho de Copacabana há 19 anos, aí chegou um pessoal da Bahia que estava de viagem, começaram a querer trabalhar na Avenida Atlântica. E houve uma pressão de outros capoeiristas que não queria deixar. E eu, apesar de ser essa coisa dura que todo mundo fala, eu sempre tive um coração. Eu sabia que os caras precisavam comer. Os caras estavam chegando da Bahia assim, né? A única coisa que eles tinham para comer era jogar capoeira, pular e fazer o negócio. Aí eu também falei, vem, quer trabalhar comigo? Vem cá. Não, mas não pode trabalhar aí que o pessoal não quer deixar. Eu falei, rapaz, aqui o ponto é meu, pode ficar tranquilo. Vocês estão contratados. E os meninos eram bons. Ceará, Pastor, Domingão. Passou por mim também Val Boa Morte, que eu acho que está na Austrália, com o seu irmão Jorginho, que era de menor na época, e ele até chegou, chorou e tudo, falou para mim, pô, tô com meu irmão de menor, é uma responsabilidade, a gente precisa trabalhar para poder pagar as coisas, comer e tal. Tá empregado também todo mundo, pode entrar na firma aí. Começou a trabalhar no mercado modelo do Rio de Janeiro, foi ali. Como tem lá na Bahia, também teve no Rio de Janeiro. E eu, graças a Deus, tive a sorte que Muca trabalhava comigo, Disseu, Urubu, toda essa galera. E aí, eu falei, os caras começaram que iam para Buenos Aires. Aí eles começaram a ver meu trabalho, fazia uma percussão, cantava,
samba reggae pra orixá, um pouquinho de samba, outro pouquinho de outra coisa. Os caras falaram, pô, se o mestre for com a gente, sofrimento vai ser menos. Aí já me botaram de frente. Ei, mestre, o senhor tem que guiar isso, não? Eu falei, não, rapaz, tô com um trabalho pra fazer aí. Posso viajar, não? Não, mestre, aquela insistência. E eles me venceram por uma coisa. Olha o que eles falaram. Não foi nem eles, foi um outro argentino que era traficante, que era meu amigo também, que veio da Argentina pra traficar no Rio de Janeiro. Chegou pra mim e falou, pô, Pedro, se você for em Buenos Aires, eles vê essas coisas que você faz tocando, porque eu fazia esse show na praia, né? Sim. Se você for pra lá, você vai ficar famoso. E as mulheres adoram o negrão. Você vai poder ser o rei. Aí eu falei, esse cara tá mentindo pra mim. Todo mundo aqui me chama de beiçudo, fala que eu sou narigudo, feio pra caramba e tal. Aí depois me deu aquela curiosidade. Falei, puxa, seria legal, né? Diz que eu ia poder ter aquelas mulheres igual da capa de revista. Nunca pude ter uma loura daquela do zóio azul. Essa nunca olharam pra mim. Aí eu falei, eu vou lá, se não dá certo, eu volto e faço outra parada. E foi assim que eu viajei pra Buenos Aires. Aí peguei e organizei. Falei, ó, compramos 2 atabaques, fiz como se era uma tumbadora, 2 oxê de Xangô, que o Domingão fazia afro, ele tinha roupa, então compramos os pauzinhos de maculelê, fomos todos preparadinhos, só não tinha dinheiro. Aí quando chegamos lá, primeiro lugar que eu fui fazer o show, em frente ao Congresso da Nação. Achei bonito, falei, aqui mesmo, frio, dá pra tirar uma camisa, todo mundo malhado, meu irmão encheu. E o dinheiro caindo que nem água. Eu fiquei, daqui a pouco parou um carro de polícia, parou outro atrás, daqui a pouco tinha 7 carros da polícia. E chegou o comandante lá, o cara cheio de medalhinha, cheio de coisa, e falei, que passa? Era a única palavra que eu sabia falar em espanhol. Que passa? Que passa, que passa. Eu falei, continua recolhendo dinheiro, porque eu não queria parar, porque eu nunca tinha visto cair tanto dinheiro assim. Eu só sei que no espanhol dele embolado, a mãozona dele fez assim como... Ou, aí eu falei, acho que ele tá dizendo, você vai embora ou entra pra cadeia. Eu falei, gente, chega, para! Aí paramos e metemos o pé. Antes disso, o pessoal argentino foi pra cima dos carros do polícia e começou a bater assim em cima, né? Eu falei, acho que o negócio tá ficando... tá estragando. Aí eu que eu senti, né? Eu falei, pô, os caras vão botar a gente dentro desse negócio, nós vamos tomar um pau. Aí saímos fora, aí começou a minha trajetória. Teve momentos difíceis, momentos alegres. Só sei que eu fiquei 3 anos trabalhando com show, fiquei meio vagabundo. Nunca virei artista, trabalhando com show, e indo fazer capoeira na rua. Então não dava aula, 3 anos fiquei sem dar aula. Aí um argentino lá, não, mestre, falei, rapaz, vocês não vão aprender capoeira Angola, não, capoeira... Porque já havia o grupo Topázio lá, com o mestre de Itaúna, com Val Boa Morte, que faziam um trabalho com o mestre Dinho de Salvador. Então eu falei, pô, o pessoal que já conhece a região, mas eu vou vir com a minha angolinha aqui, eu vou passar fome. Falei, eu vou ficar... E me convenceram e eu montei esse trabalho, né? E aí veio essa geração de capoeira que, meus alunos, eu amo vocês demais. Vocês me deram tudo que eu precisava depois que eu saí do meu país. Essa gente me acolheu, me deu tudo, me deu todo amor, minha família, minha gente. Meu primeiro país é Buenos Aires, daí vem a crise, ficou ruim, eu me separei, tenho uma filha lá, e aí deu aquela revoltada igual deu no Brasil. Aí tinha outro aluno argentino que estava no México, falou, não, mestre, vem pra cá, justo no momento que eu estava assim, não sabia o que fazer da vida, vem pra cá pro senhor ficar no estágio 3 meses. Eu falei, 3 meses? Não, eu vou ficar aí. Já fui, fiquei lá, 4 anos, trabalho, já cheguei, já havia um grupo, que foi uns grupos que se separou. Quando chegou o mestre Curió, foi a primeira pessoa que chegou no México, né, um direito da hierarquia dele, além de ser um grande mestre. E aí o grupo se separou, foi uma banda para lá, outra banda para cá, e sobrou um pessoalzinho lá que era esse argentino que fazia o trabalho. E aí me levou para lá, toma ali México. Aí busquei o Caveirinha, que era um argentino, um aluno meu, que é um sucesso, é um amor de pessoa. Levei ele para lá também, a cobra foi de viagem, começamos a juntar aquele birimbolo. Aí daqui a pouco o negão que tocava o cavaco, o cantor, que era a base do nosso trabalho, que estava sendo quase um sucesso,
se apaixonou pela francesa, a francesa veio para a França, ele veio atrás, e eu falei, a casa tá caindo, que eu já fiquei só com a percussão, falei, vamos para a Europa também, Cobra, ver que onda lá, que eu já também queria conhecer a Europa, e já montamos nosso instrumento, vendemos as caixas de som, botamos um bolo de instrumento, chegamos aí na Espanha, aí teve que dar 3 viagens, a gente era 4 pessoas carregando o troço para dentro, na fé dos meus orixás, ali eu senti meus orixás. Falei, não vou passar, não pode ser com uma montanha de coisa assim, nego falando que não entrava, os polícias assim ainda ficavam olhando, aí via as pruminhas, né, das fantasias, negócio, que isso? É pra fazer a festa carnaval, acho. Pum! Entrei, tô aqui, na frente do mestre Guará. Obrigado, a gente tá aí agora no segundo dia do evento. Hoje tem roda, hoje tem treino. Amanhã tem mais roda, tem mais treino, 4 dias de capoeira. A galera tá adorando, eu também. E a gente vai continuar. A maré encheu, mas o meu barco não virou. Quem pulou do barco, ai, se afogou e não se salvou. Ah, ah. Olha quem pulou